minutinhos de oração aí, tá? Agora eu vou ter aí a alegria de apresentar a Melissa. Vamos ver se a Melissa já está conosco. Melissa, você está me escutando? Aí está a Melissa. Boa tarde, Melissa. Você pode dizer para nós o seu nome completo e aonde você nasceu, Melissa? Meu nome é Melissa de Paiva Gibson, agora. Eu nasci em Itu, São Paulo. Ah, você nasceu em São Paulo. E você morou no Brasil durante quanto tempo? Até os 4 anos. E daí a gente veio para os Estados Unidos, para o Michigan, lá na Andrews University. Ah, ok, ok. Aí, então, com 4 anos, vocês foram para Andrews, sua família, né? Yes. E vocês, me parece que o sonho do seu pai era ser missionário aí, trabalhar, é isso mesmo? A minha avó e meu avô foram missionários desde que eles casaram, no Amazonas, no Brasil, em Peru, Venezuela, Colômbia, não sei nem quantos países, na África também. Então, era uma coisa assim da família importante para ser missionário, algum ano da vida ou mais tempo, era o plano. Era um plano, ok. Melissa, atualmente você está onde? Mora onde? Agora eu moro no Texas. A gente mora aqui na Universidade de Southwestern Adventist University em Keene, uma cidadezinha bem pequenininha. Ah, ok. Melissa, eu quero fazer uma oração, tá? Para que Deus possa, de fato, a sua história de vida é uma história tremenda. Daria para escrever um livro, não sei se você já pensou nisso, né? Um grande livro. E é claro que o tempo que a gente tem aqui é muito pequeno, é muito curto, para talvez você poder contar, né, tantas coisas que foram marcantes, impactantes na sua vida. Mas nós vamos orar para que o Espírito Santo lhe dirija e nesse tempo que você tem, você fale aquilo que nós precisamos ouvir. Vamos orar então. Grande Deus, eu te louvo pela oportunidade de estar aqui com a Melissa. O Senhor a escolheu no ventre de sua mãe, Margarete, e ela foi escolhida para a tua glória. E ela entendeu isso e tem buscado viver para a tua glória. Ela está aqui para contar um pouco de sua história e nós queremos que teu Espírito a utilize, colocando na boca dela as palavras do Senhor. Que fale Deus e se cale um homem, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Obrigada pelo convite. Uma das coisas que eu estava pensando antes de aceitar o convite é se todo mundo ia entender o meu português. Melissa, estamos entendendo muito bem, tá? Pode ficar tranquila. Tá, às vezes eu invento palavra também. Se for uma palavra que ninguém conhece, é inventado. Fique à vontade, eu vou estar aqui lhe acompanhando, tá? No processo. Estamos juntos. Tá. Então, quando a gente morava lá no Michigan, eu e meu irmão, a gente ia para a escola, o meu pai trabalhava na universidade, a minha mãe na escola com a gente. Quando eu tinha 8 anos, a gente soube que tinham chamado para ir para uma ilha pequenininha lá no Pacífico chamada Palau. Para quem não sabe, não conhece onde é perto das Filipinas, perto de Guam. O pontinho no mapa onde é Palau é coberto pela palavra Palau, de tão pequenininha assim que é a ilha. Mas a ilha é muito bonita, muitas pessoas lindas. É tipo assim, morar num paraíso. Não tinha nada que a gente tivesse preocupado.
a gente ia para a escola, a gente saía para a praia quase todo domingo com a igreja, os membros da igreja. Eles olhavam para a gente como se fosse da família. Quando a gente chegou no aeroporto, lá pela primeira vez, vem toda a igreja para receber a família nova que está vindo de missionários. E eles fazem colares de flor de verdade e põe, cada pessoa põe um colar em cima de você, assim, até põe na cabeça, e no final você já fica com os colares até aqui no queixo, e é um cheiro tão bom, assim, das flores, as flores tropicais, naturais. E eu gostava bastante de estar lá, muitas coisas boas. E muitas pessoas também que a gente via que apreciavam a nossa família, inclusive algumas, tinha outra família brasileira lá, a única outra família brasileira, eles não eram adventistas, mas eles sempre vinham para nossa casa para comer, conversar, era bem legal. Em Palau, a política é um pouco diferente. Eles têm um chefe e tem a rainha. E interessante de lá é que o chefe e a rainha de Palau são adventistas e eles são irmãos. E daí tem o presidente também. O presidente que faz mais as coisas da política e o chefe e a rainha faz mais as coisas culturais. O presidente também tem sido adventista e agora o atual presidente também é adventista. Mas o presidente, na época que a gente teve lá, eu não sei bem se ele era católico, mas era de outra denominação. Mas sempre pedia para o meu pai vir fazer uma oração lá no Capitólio, para as funções políticas. Eles tinham um bom relacionamento. Mas voltando à história, a gente tinha um contrato de estar lá por 6 anos. Meu pai como pastor da igreja, minha mãe dando aula na escola e eu e meu irmão só aproveitando. E depois de 1 ano e meio, que foi quando aconteceu do nada, assim, uma coisa que mudou todo o mundo meu, e também mudou muitas coisas lá na ilha. Muitas pessoas foram, sentiram muitos sentimentos do que passou. Tinha uma casa perto de nós que estava em construção, remodelação, e estava renovando. E tinham trabalhadores passando por lá toda hora. A nossa casa era um pouco mais afastada, não era bem na cidade, a gente dirigia uma meia hora para chegar lá na igreja. Então, era um pouco mais afastada e não dava para ver exatamente as outras casas perto. Tinha que caminhar um pouquinho para chegar na próxima casa. E então tinha bastante gente passando, fazendo trabalho lá, e uma pessoa que estava trabalhando lá, não sei se ele estava vendo ou não sei exatamente o que eles estão fazendo, mas uma noite, no meio da noite, entrou uma pessoa na nossa casa e ele terminou tomando a vida do meu pai, minha mãe e meu irmão. E até hoje a gente não sabe direito nem porquê e nem como, mas nós sabemos que talvez ele estava drogado, estava abaixo de outras influências, e certamente a gente sabe que Satanás está por trás de tudo isso, né? De alguma forma ou outra, ele estava por trás disso. Mas o interessante da história é que a história não acaba aí. Depois de um tempo, eu fui levada para o hospital, mas eu estava bem. Eu
na verdade, nunca... de uma forma, ele tentou tomar minha vida, mas eu não... Deus me salvou, que é outro milagre. E eu estava bem, eu fui só no hospital pelos cuidados, né? Depois de uma coisa tão traumática assim. E as pessoas da igreja vieram visitar. Faz alguns anos, só pouquinhos anos atrás, eu soube que a rainha de Palau esteve comigo lá no hospital. E eu não lembrava de muita coisa, até que a gente teve a oportunidade de visitar de novo. Mas a minha avó, que a mãe do meu pai, quando ela soube da notícia, ela veio do México, eles estavam morando no México, soube da notícia, veio no próximo voo que ela conseguiu. Depois veio o meu avô, e daí dois dos meus tios, e uma psicóloga que veio da Andrews também, para ajudar, que foi mandada pela Conferência Geral. E então eu tive muito apoio, muita gente orando por mim, muita gente ali perto. Foi bem antes, 2 dias ou 3 dias antes do Natal, que aconteceu tudo isso. Mas apesar de tudo isso, as pessoas da igreja, a família, meus amigos da escola, todo mundo veio, me dava presentinho, ou dava um abraço, chorava junto. Mas, na verdade, eu tinha 10 anos quando aconteceu isso. E eu estava, assim, era uma semana ou mais, esse tempo, assim, que passou bem perto de tudo isso, que eu estava em choque, né? E você ainda continua funcionando, mas depois que passa o choque inicial é quando vem, assim, todas as lágrimas, quando vem o medo e tudo mais que você pensaria que viesse, né? Então, a ilha fez um funeral que eles fizeram nacional. Veio muita gente para esse funeral. Nunca teve nessa ilha alguma coisa assim, de 3 pessoas morrerem em uma só ocasião. E também ser a família do pastor missionário. Então, na ilha teve, assim, uma sensação de... Não sei como falar em português, de shame. Eles estavam muito tristes do que tinha acontecido na ilha deles, né? As pessoas de lá. Então, sempre ficou uma coisa assim, mesmo que quando eu saí de lá, eu falei publicamente no funeral que eu queria um dia voltar para Palau. E muitas pessoas lembraram do que eu tinha falado. Mas ficou sempre assim uma coisa assim que eles, não sei se é vergonha ou tinha um certo sentimento negativo do que tinha acontecido na ilha deles para nossa família. Então, passaram os anos, eu fui morar com a minha avó, e essa foi outra parte que Deus ajudou muito, porque eu tinha muita família, os outros avós, tios e tias, que se fizeram disponível para ficar comigo, para morar com eles. Eu não ia poder ficar em Palau como eu queria, não sei nem como, mas eu queria ficar lá. Mas terminei vindo de volta para os Estados Unidos, de volta para a mesma escola que eu tinha saído quando eu tinha 8 anos, e eu morava com minha avó e meu avô, e o tio Limar e a tia Raquel, que ficaram com a gente por um tempo. E, então, nesse tempo foi um tempo muito marcante para mim, porque eu estava aprendendo o que era... O que era viver uma vida cristã depois de uma coisa assim? Onde que estava Deus? Por que Deus permitiu o que passou? E eu perguntava assim, perguntas, se vocês achavam, eu acho que eu perguntei para minha tia, você acha que esse homem vai estar lá no céu? E perguntas assim que eu tinha 10, 11 anos, e era coisa que passava pela minha cabeça à noite, não deixava dormir,
muitas vezes a avó ou a tia Raquel cantava para eu dormir de noite, fazia oração. Então, eu tinha perguntas e muitas conversas que aconteciam às 3 da manhã, quando eu não conseguia dormir, sobre perdão, sobre o conflito que existe no mundo entre o bem e o mal. E com todas essas conversas, com eu ler a Bíblia, muitas pessoas com apoio, eu vinha conhecer que Deus tem um jeito muito diferente do mundo do que a gente vive, de explicar as coisas. Na verdade, a gente nunca teve muita explicação do porquê, mas todas as outras coisas que passaram depois ajudam a gente a ver os efeitos do que tinha passado. E eu cresci, assim, uma vida normal, apesar de tudo isso. Eu fui bem na escola, eu sempre fui bem em todas as coisas que eu participei, em esportes, em música e tudo. E para muita gente, eles não sabiam do que tinha acontecido comigo se eu não tivesse falado ou se não tivesse conhecido a família. E foi uma forma, assim, de passar por esse tempo, porque às vezes era um pouco envergonhoso as pessoas perguntarem: onde está sua mãe? O que eu ia falar? A minha avó está aqui. Eu não sentia mal, assim, mas era um tempo meio, assim, raro. O que você fala? Não sei. Eu não quero que eles se sintam mal por terem perguntado e também não quero contar a história toda aqui. Mas foi muitas coisas que eu tive muita ajuda, muito apoio da igreja, da família e dos amigos. Então, vai passando os anos, eu fui para o colégio, que seria college, seria universidade, né? Universidade, ok? Universidade. A universidade. Então, eu estudei na universidade que eu moro aqui agora, a Universidade Southwestern Adventist University, e aqui eu tive a oportunidade de contar a minha história publicamente pela primeira vez. E nesse ano, naquela época, foi uma coisa assim que mudou para mim a história, de poder contar a história sem chorar, sem quebrar, sem ficar com vergonha e essas coisas assim. Eu também já estava um pouco mais velha, já tinha processado um pouco dos pensamentos que eu tinha. E não sei se alguém leu os artigos que saiu na Revista Adventista em 2012. Também foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de escrever e contar a história assim, tão abertamente. E depois da universidade, eu casei com meu esposo, que a gente conheceu e trabalhou junto, estudou junto na universidade. Ele é pastor também. Eu não tinha plano de casar com pastor, mas também não tinha plano de não casar com pastor. Então, foi bom, Deus sempre guiou nesse aspecto. E a gente se formou da universidade. No próximo 2 meses, a gente mudou de volta para Andrews, para ele fazer o mestrado dele lá no seminário. Enquanto eu estava lá, em 2016, eu recebi um e-mail do meu avô e também da psicóloga que veio de Palau, veio para Palau, lá da Andrews, com uma foto, e o título era Batismo do Justin. Justin é o nome da pessoa, do homem que matou a minha família, matou meus pais e meu irmão, e ele tinha sido batizado, ou ia ser batizado, na mesma igreja que meu pai foi pastor. Obviamente, depois de que passou tudo lá em Palau, ele foi levado à prisão e teve a sentença de ficar na prisão o resto da vida dele, né? Por tantos anos que eles deram e a idade que ele já tinha, vai ser o resto da vida dele que ele vai estar na prisão. E
E lá ele recebeu o estudo bíblico dos pastores. Foi depois de nós, não sei quantos pastores teve no meio, mas teve um pastor Tiago Cunha, que é do Portugal. Ele teve lá em Palau com a esposa dele, o filho e a filha, que muitas pessoas de Palau falaram, vocês nos fazem lembrar do pastor de Paiva, porque falava português, tinha a esposa e o filho e a filha da nossa idade também, quando a gente estava lá. Então, eles eles se apegaram com ele de uma forma especial também. E ele deu estudo bíblico para o Justin na prisão. E depois de não sei quanto tempo de estudo bíblico, ele decidiu se batizar. E o interessante foi que o juiz da prisão deu para ele 4 horas para sair da prisão e ir para a igreja, que é do outro lado da rua. Você vai caminhando, tropeça e chega lá. E o juiz deu 4 horas para ele batizar e voltar. E ele foi, batizou, eu recebi a foto, ele escreveu uma carta por e-mail para a nossa família, falando do remorso que ele tinha, quanto ele sentia o que ele fez. Ele é uma pessoa nova e tem mudado e que espera ver, espera chegar no céu para ver eles de novo. E então eu vi aquele e-mail e eu não sentia assim, eu nunca sentia nada tão de mal para ele que eu quisesse que ele tinha morrido ou que alguém matasse ele. A minha avó me ensinou muito cedo o poder do perdão e o poder que Deus tem acima de tudo, que a gente tem que olhar pela uma perspectiva mais grande do que a gente vê. A gente sabe que Satanás estava por trás de tudo isso. A pessoa em si podia mudar. Mas eu não lembro de um momento, de um dia que eu falei, eu perdoo ele. Foi um processo assim que acontece por todas as coisas que passam na sua vida. Esse processo vai acontecendo, você pede a Deus ajuda para perdoar as coisas e ele vai te dando a oportunidade de ver as pessoas de outra maneira, ver a situação de outra maneira. Então, eu não lembro o dia que eu falei eu perdoo ele, mas eu estava processando isso. E eu vi o batismo dele e eu me senti assim feliz e senti um pouco de choque de novo, assim, como Deus mudou tanto a história, virou de um jeito tão grande. E depois de 2 anos disso, a psicóloga Anne Hamill, doutora Anne Hamill, ela veio perguntar para o Michael e eu se nós estaríamos interessados em voltar para Palau. E eu falei, obviamente, que eu queria voltar para Palau. Eu sempre falei que eu queria voltar, mas não sabia nem quando, nem como, e nem porquê, né? Em que ocasião. Então, tudo se alinhou para a gente ir. Até o pastor Cunha veio de Palau para conhecer a nossa família, para conhecer a gente antes de chegar lá, para não ser uma coisa tão assim nova. E muitas pessoas aqui em Keene, aqui onde eu moro, falou para o Michael, meu esposo, cuidado com o que pode acontecer, que pode ela chegar lá e daí dar assim, passar o passado pela mente e dar um pânico, alguma coisa. Mas a gente sentia muita paz em ir, e ele sabia também que as pessoas não sabem exatamente tudo que passa, tudo que a gente tinha processado, né, pela cabeça. Muitas conversas tinham acontecido antes de a gente falar, sim, a gente vai fazer uma coisa boa lá. Então, foi com o plano do Michael fazer umas reuniões na igreja e a gente foi para visitar as pessoas de novo, para estar junto com eles, para fechar aquele capítulo que nunca tinha fechado assim exatamente.
E, de novo, quando a gente chegou no aeroporto, foi uma experiência, assim, igual quando eu cheguei lá. Todas as flores, os colares, até puseram um na cabeça do Michael. E a minha avó e meu avô foram também. A doutora Anne Hamill e o esposo dela, que é doutor médico, que foi doutor da avó e o avô quando eles foram missionários. Então, eles foram e a gente chegou lá, teve tudo, assim, as pessoas deixaram tudo para estar com a gente. A gente foi conhecer o presidente de novo, que era o mesmo presidente que estava lá, e ele serviu outro termo agora, recentemente, o mesmo presidente da época que estava lá. Ele falou, eu lembro como se fosse ontem, o poder que a sua avó ofereceu para o Justin, quando ela foi para a prisão. Na semana que aconteceu tudo isso, a avó foi lá na prisão e falou, nós perdoamos você. Sim, foi uma coisa do Espírito Santo que ela fala, que ela não planejou e ela não sabia que ia falar isso, mas saiu assim dela, saiu pelo Espírito Santo. Só um minutinho, Melissa. Então, a avó que você se refere é justamente a mãe do seu pai, não é isso? O nome dela é Ruth. Ruth. Então, a Ruth, ela, quando vocês foram lá, o presidente está dizendo que na época, né, ali quando aconteceu, ele foi preso, né? O Justin foi preso e uma semana depois foi isso. Ela teve o contato com ele e estendeu o perdão para ele. Na sua prisão. avó. É isso, né? Ok. Perdão, pode continuar. É boa explicação. Hein? Então, as pessoas de Palau sempre lembraram desse perdão. E o presidente, quando a gente foi lá em 2018, lembrou disso e falou, foi como ontem, foi uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida. Esse perdão que vocês mostraram para a nossa ilha. E indo lá, foi uma cura para todos. Para mim, para as pessoas da ilha, mas também não acabou aí a história. No último dia quase que a gente esteve lá, nós decidimos ir para a prisão para falar com o Justin. Não para falar nada de mal para ele, nem tudo de bom para ele. Era só para orar junto com ele e afirmar a decisão que ele tinha feito 2 anos atrás, de seguir como cristão e uma vida nova. E a gente não sabia o que ele ia falar. Eu, antes de sair daqui, sabia que era uma possibilidade de ir lá e ver ele, e eu não sabia se eu queria fazer, eu não sabia nem se ele queria ver nós. Se fosse uma coisa que para ele seria pior. Então, e eu não tive nenhum contato com ele, apesar daquele e-mail que ele tinha mandado quando se batizou, nós não tinha contato com ele de falar com ele toda hora. O meu avô, às vezes, mandava livros e cartas para ele pelo pastor, mas não tinha contato direto. Então, quando a gente decidiu ir na prisão, foi uma coisa bem surreal, assim, o Espírito Santo esteve lá bem presente e bem real. E a gente foi não sabendo o que ele ia falar, nem como que ele ia se agir. E, assim, a coisa da ilha, a gente chegou na sala de visita e ele estava lá, não estava com nenhum cadeado, nem, não sei como fala que eles põem no punho. Seriam algemas, em português, algemas. Algemas. Ele não tinha algemas. O policial que estava lá estava num canto do quarto, ele estava atrás de uma mesa e a gente ia sentar do outro lado. Então, o meu avô começou a falar, quando a gente pensou que ia só fazer oração, ele já tinha preparado, o Justin tinha preparado umas coisas que ele queria falar, e ele falou muitas vezes as desculpas, que muitas desculpas do que ele tinha feito e que ele não passa um ano naquela data que ele não lembra do que
passou e que ele não pode dormir, que ele não se culpa por tudo isso. E ele queria muito que nós soubéssemos que ele continua o legado deles na prisão. O meu pai, como pastor, que ele ia pregar para os outros prisioneiros que estavam lá, e minha mãe como professora, que ele ia ensinar para eles o que ele estava aprendendo na Bíblia e nos estudos bíblicos. E meu irmão, como ele gostava da mídia e computação e tudo isso, ele falou, eu quero fazer um live stream para passar a igreja, o culto da igreja aqui na prisão. Essas são as coisas que eu quero fazer para continuar o legado deles aqui em Palau, aqui na prisão. E depois disso, meu avô falou umas palavras com ele, a minha avó também. E daí chegou para mim, eu não sabia o que eu ia falar, nem sabia como que eu ia falar, mas de novo o Espírito Santo, assim como estava tão presente lá, eu falei para ele que nós não somos melhor do que você, mesmo que o que ele tinha feito não era nada comparado, o que eu tenho feito de mal não era de tão, assim, de tão grande do que ele tinha feito, mas eu falei para ele, nós não somos melhores do que você, nós somos todos pecadores, e Deus quer salvar todo mundo, não é, o meu pecado não é melhor do que o seu, nem menor do que o seu. Eu falei para ele, eu quero ver você do céu com meus pais e meu irmão. E foi tudo que eu consegui falar, né? Porque daí começou as lágrimas e eu não... Só foi isso que eu falei, né? Nós não somos melhores do que você, eu quero ver você no céu com meus pais e meu irmão. E depois o Michael levantou e foi para o lado dele e fez uma oração. Pôs a mão no ombro dele, a gente fez uma oração e foi isso. E assim a gente saiu de Palau, muitas outras histórias pequenas assim, que a gente experienciou lá em Palau nessa viagem de volta, que não tem tempo para contar tudo. Mas eu quero terminar com esse verso em 1 Coríntios, 1 Coríntios 1:18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. No capítulo 2, verso 4 e 5, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, ele está falando da mensagem da cruz, que é uma loucura, assim, para as pessoas que não tem nada a ver com Deus, mas para quem já experienciou isso, para quem... eu substituo aqui o perdão, a mensagem, o perdão para o mundo é uma loucura. Para que você vai perdoar alguém que fez uma coisa assim para sua família? Mas a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Verso 25 do capítulo 1. Do capítulo 1. Então, o reino de Deus, assim, uma coisa de ponta cabeça, que o que é loucura para o mundo é poder, é salvação para nós. E é uma coisa que só experienciando, só passando por isso, só tendo a oportunidade de passar por isso, de oferecer perdão para alguém, de ser salvos do nosso pecado, que você vai acreditar, que você vai saber que é poder. Não é loucura, mas é poder. Mas você tem que estar do lado da experiência, passando por isso. E se tem alguém que precisa perdoar alguém, que vocês possam pedir para Deus ajudar a perdoar. E não é uma coisa que acontece do dia para a noite, é um processo, às vezes, de muitos anos. Às vezes pode ser uma coisa que acontece do dia para a noite, mas para muita gente é processo de muitos anos, de muita oração, de muitos pensamentos, né? Então, eu queria deixar
esse verso com vocês, para que vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. É só o poder de Deus que pode fazer com que essas coisas aconteçam na nossa vida. E não em sabedoria humana, porque sabedoria humana, isso é loucura. Espero que essa mensagem tenha sido traduzida de uma certa forma para o português